Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus na Galiléia. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua pátria. Quando, pois, ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Segundo sinal em Caná, cura do filho do funcionário real. Ele voltou novamente a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentia melhor. Eles lhes disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creram ele e todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Comentários dos pais da Igreja. Alcuíno. Depois de passar 2 dias na Samaria, foi-se para a Galiléia, onde se criara, pelo que segue. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galiléia. Santo Agostinho. Chama-nos a atenção, contudo, o fato de que escreveu o evangelista em seguida. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Cuido a ser este o caso, seria mais lógico permanecer na Samaria e evitar-se a Galiléia. Não ficou Jesus na Samaria senão 2 dias, e ainda assim todos os habitantes creram nele. Os galileus, ao contrário, mesmo tendo acolhido Nosso Senhor por mais dilatado espaço de tempo, recusaram-se a crer. Isto que significa o não ter um profeta respeito na sua pátria. São João Crisóstomo. Ou acresceu essas palavras porque Cristo dirigiu-se não a Cafarnaum, mas a Galiléia e Caná, como dir-se-á de seguida. Cuido que nesta passagem sua pátria refira-se a Cafarnaum. Desde que aí não foi respeitado, disse: e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, hás de ser abatido até o inferno. Entende que a sua pátria é aquela em que logra converter o maior número de pessoas. Teofilacto Diócrida. De outro modo, como saísse Nosso Senhor da Samaria e fosse para a Galiléia, não duvidassem e inquirisse por que motivo não permanecera por todo o tempo nesta última, retorque que ali não fora respeitado. Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Orígenes. Há que examinar o sentido dessas palavras. De fato, a pátria dos profetas era a Judéia. É, outrossim, sabido que os profetas não encontram respeito entre os judeus, segundo está escrito: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais?
Admirável, pois, a verdade que vai nessas palavras, porque dizem respeito não apenas aos santos profetas vilipendiados pelos seus e ao Senhor nosso, senão que se estende mesmo a certos homens que se guiavam pelas profecias e que, desprezados por seus concidadãos, foram conduzidos à morte. São João Crisóstomo. Porventura nunca houve homens que ganhassem a admiração de seus concidadãos? De fato houve, mas não se pode fazer da exceção uma regra. Bem que respeitados em suas respectivas pátrias, muito mais o foram no estrangeiro. Com efeito, a familiaridade dá lugar ao desprezo. Quando, pois, ele chegou à Galiléia, os galileus o receberam. É para notar que os mal afamados galileus saíram por primeiro a receber o Salvador. Acaso não foi deles que se disse: examina as Escrituras e verás que da Galiléia não sai profeta? E ainda o vituperaram por ter ficado entre os samaritanos. És samaritano e tens demônio. Mas eis os samaritanos e os galileus a abraçar a fé, pondo os judeus confusos. Com efeito, os galileus avantajam-se sobre os samaritanos, porque enquanto estes não creram senão através do testemunho de uma mulher, a fé daqueles estribava-se sobre os milagres de Salvador. Tendo chegado a Galiléia, receberam-no bem os galileus. Orígenes. A atitude de Nosso Senhor ao expulsar do templo os vendedores de ovelhas e bois sobremaneira impressionaram os galileus, que o acolheram admirados de sua majestade. E a rigor, quando cotejaram este fato a par da cura do cego e do surdo, a eles não lhes parecia menos avultado seu poder naquela ocasião do que nesta. Cuida ademais que não foram esses os únicos milagres que operou. São Beda. Como lograram testemunhar-lhe esses milagres? Assim, pois também tinham ido à festa. Em sentido espiritual, pôde-se dizer que, confirmados os gentios na fé por meio dos dois preceitos da caridade, Jesus Cristo, no fim dos séculos, tornará a sua pátria, isto é, aos judeus. Orígenes. Convém que a Galiléia, que quer dizer emigrante, acuda às festas de Jerusalém, onde está erguido o templo do Senhor, e que ali assista a todos os prodígios de Jesus Cristo. Haviam que recebê-lo, pois o buscavam. De outro modo, não o fariam, ou ainda, pode-se dizer que o mesmo Salvador não consentiria em procurá-los, caso não se preparassem a acolhê-lo. São João Crisóstomo. Veio Nosso Senhor pela primeira vez a Caná da Galiléia, quando fora convidado para umas bodas, como vai dito mais acima. Torna esta cidade agora por chamá-la a si, deixando de boa mente a própria pátria para solidificar à força de sua presença a fé que nascera no coração dos habitantes quando de antes a visitara. Santo Agostinho. Ali, quando tornou a água em vinho, creram os discípulos. Estando embora a casa tomada de convivas e tendo sido operado tão remontado milagre, ainda assim não creram senão os discípulos. Por esse motivo, reverte-se aquela cidade, a saber, para que agora creiam os que então não creram. Teofilacto Diócrito. Recorda-nos o evangelista do milagre operado em Caná da Galiléia, quando Nosso Senhor transmudou água em vinho, com o fito de aumentar-lhe a glória, porque, de feito, não acolheram apenas a força dos milagres que testemunharam em Jerusalém, senão a conta de toda uma sequência de prodígios que se cumpriram ante seus olhos. A narrativa nos dá a saber, a seguir, que esse funcionário real cria em Jesus Cristo desde o milagre de Caná, bem que ainda não lhe conhecesse toda a grandeza. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Orígenes. Cuidaram alguns que se tratava de um funcionário de Herodes, outros, porém, cogitaram que era da casa de César e que havia sido enviado a cumprir certa missão da Judéia, porque não está dito que ele fosse judeu. São João Crisóstomo. O evangelista chamou Régulus, cortesão, seja porque pertencesse à nobreza, seja porque estivesse investido de algum título régio. Por esse motivo, muitos cuidaram que este era o mesmo centurião mencionado no Evangelho de São Mateus. Por outro lado, porém,
parece haver indícios de que não eram o mesmo. O centurião, quando se dispunha Jesus a ir até sua casa, roga-lhe que não se incomode com tanto. Este oficial, por seu turno, insta com Jesus para que vá com ele, sem que Nosso Senhor nada lhe tenha prometido. O primeiro veio-lhe ao encontro quando ele descia da montanha, a entrar em Cafarnaum. Este, quando o Salvador estava já na cidade de Caná. O servo de um achava-se paralítico, o filho do segundo acometido de doença mortal. O evangelista refere-se, pois, ao cortesão quando escreve deste teor. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Santo Agostinho. Este que rogava porventura não tinha fé? Que esperas de mim? Eis o que o nosso Senhor pensava desse homem. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Repreende o nosso Senhor, porquanto sua fé mostrou-se tíbia e fria. Talvez a não tivesse de modo algum. Tencionava ver prova de quem era o Cristo, de sua dignidade, do quanto podia por meio da cura de seu filho. A palavra prodígio, do latim prodigium, de por dictum, refere-se ao que foi dito no passado distante, mas que anuncia evento futuro. Busca Nosso Senhor alterar as almas dos fiéis para além das coisas cambiantes, pelo que lhes não permite de que se ponha a caçar milagres, os quais, sem embargo de sucederem segundo a virtude divina, operam-se sobre o mutável dos corpos. São Gregório. Recordai-vos do que requestara o funcionário real a Nosso Senhor e havereis de advertir claramente que sua fé vacilou. Estava com Jesus para que descesse a curar seu filho. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Fraca era sua fé, porquanto julgava que Nosso Senhor não lograria curar-lhe o filho se não se fizesse presente de corpo. São João Crisóstomo. Nota o sentimento plenamente humano que lhe ia na alma quando tentava trazer Nosso Senhor à sua casa, como se o Salvador não lhe pudesse ressuscitar o filho morto. Não é para admirar, entretanto, que ele viesse buscar Jesus sem ter fé. À conta do muito amor que os pais têm pelos filhos, buscam não só os médicos em que confiam, senão ainda aqueles em que não põem muita confiança, porquanto procuram esgotar todos os meios de conservar-lhes a vida. Acreditara realmente no poder de Jesus Cristo, não teria deixado de ir à Galiléia. São Gregório. Instado Nosso Senhor dá boa prova de que aos suplicantes não os desampara e cura-lhe o filho por via de uma simples injunção. Ele que tudo criou por vontade própria. Disse-lhe Jesus: Vai, teu filho vive. Repreende aqui Nosso Senhor a soberba nossa, porquanto fazemos tão grande conta das honrarias e riquezas que não damos peso à nossa verdadeira natureza, criada à imagem e semelhança de Deus. O Redentor nosso, porque desejasse pôr a lume que as coisas mais apreciáveis entre os homens são desprezadas entre os santos, e inversamente, recusou-se a ir à casa do filho do oficial, ao passo que se dispôs a visitar o servo do centurião. São João Crisóstomo. Ou então, como o centurião tivesse sua fé mais bem arraigada, Nosso Senhor deixou-se ir com ele para que lhe conhecêssemos a devoção. A do funcionário real, contudo, ainda era imperfeita, e, portanto, não atinava que Jesus poderia curar-lhe o filho mesmo à distância. Essa recusa, como diz expressamente o evangelista, levou-o a isto. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Entretanto, não acreditou a pleno. Orígenes. Que era pessoa autorizada, isto deixa-nos entrever o sair dos criados a encontrá-lo. Ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. São João Crisóstomo. E vieram-lhe ao encontro não somente para dar-lhe a nova, senão porque, cuidando que Jesus o acompanhava, julgavam inútil que fosse adiante. A pergunta que lhes dirige o oficial dá mostras de que sua fé não era pura nem íntegra. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Com efeito, buscava discernir se a cura do filho fora obra do acaso
ou da intervenção de Jesus. Eles lhes disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Repara no admirável do milagre. A cura não sucedeu progressivamente, senão de pronto e instantaneamente, como a indicar que não se deveu às leis naturais, mas à ação de Jesus Cristo. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creram ele e todos da sua casa. Santo Agostinho. Ora, se ele creu somente no momento em que soube da cura e, mais ainda, quando atinou que ela se produziu ao mesmo passo que dizia-lhe Nosso Senhor: vai, teu filho vive, fica claro que ainda não tinha fé quando rogava ao Salvador. São Beda. Disto concluímos que há graus diversos de fé, como aliás se verifica nas demais virtudes: início, progresso e perfeição. No caso deste oficial, quando foi ter com Nosso Senhor a pedir-lhe a cura do filho, contava-se entre os iniciantes. Como soube, porém, que o filho fora curado, entrou a progredir, tanto por fim que ouviu a nova da boca de seus servidores, atingiu a perfeição. Santo Agostinho. Apenas à força do discurso creram todos os samaritanos. Este milagre, porém, logrou converter somente a casa do oficial. Acresce o evangelista. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. São João Crisóstomo. Esta observação fê-la o evangelista muito a propósito, desde que nos queria comunicar que, conquanto os judeus houvessem testemunhado com este 2 milagres, não logravam se alcançar a perfeição dos samaritanos, que não testemunharam nenhum. Orígenes. Nesta expressão vai certa ambiguidade, porque podemos entender seja que Jesus, ao vir da Judéia para a Galiléia, operou 2 milagres, o segundo deles sendo a cura do filho do oficial, seja que, destes 2 milagres operados na Galiléia, o segundo sucedeu quando ele vinha da Judéia para lá. Em sentido místico, esse duplo se dirigir-se do Senhor à Galiléia figura-lhe os 2 adventos. O primeiro, em misericórdia, a trazer alegria aos corações dos convivas, denudando água em vinho. O segundo, entretanto, quando restitui a vida ao filho moribundo daquele oficial, o qual filho figura o povo judeu, que haverá de ser salvo no fim do mundo, depois de ter alcançado a salvação ao todo das nações. Ele é o grande Rei dos Reis que o Senhor Deus estabeleceu sobre a santa montanha de Sião. Os que viram seu dia e exultaram, são como os que seu passo real. Cuido ainda que esse oficial represente Abraão, o filho enfermiço, o povo de Israel, que deixou esmaecer o culto do verdadeiro Deus, e que, trespassado das flechas inflamadas do inimigo, contraiu febre mortal. Vemos aqui que os santos de quem falávamos, quando se despem desta carne mortal, se compadecem de seu povo. É o que lemos no livro de Macabeus, depois da morte de Jeremias. É Jeremias, profeta de Deus, que ora muito pelo povo. Abraão roga ao Salvador que venha em socorro daquele povo enfermo, e de Caná extravasam-se essas palavras cheias de poder: teu filho vive. Mas é em Cafarnaum, onde foi curado o filho do oficial, como no campo da consolação, que elas se fazem deveras sentir. Este filho representa aqueles homens que, tomados de grande fraqueza, no entanto, não se acham reduzidos à completa esterilidade. Este dizer do Salvador, qual seja, se não virdes milagres e prodígios, não credes, concerne tanto a multidão de filhos de Abraão quanto ao próprio patriarca. Conforme João Batista aguardava o sinal que lhe fora prometido, qual seja, aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, assim todos os justos mortos desde o começo do mundo aguardavam a vinda de Jesus Cristo na carne, evento que haveria de se produzir em meio a sinais e prodígios. Os servidores que trabalhavam para esse oficial representam aqueles cuja fé é ainda fraca e imperfeita, e de razão a febre deixou o filho à hora 7ª, pois o número 7 simboliza o repouso. Alcuíno. Ou então, porque é o Espírito, com seus 7 dons, o faltor da remissão dos pecados, pois que o número 7, formado pelos números 3 e 4, representa a Santíssima Trindade sobre as 4 fases do ano,
os 4 cantos do mundo e os 4 elementos. Orígenes. Pode-se ver aí o duplo advento do Verbo em nossas almas. O primeiro, quando foi a água transmutada em vinho, dando à alma o gosto do banquete espiritual. O segundo, quando abate todas as consequências da tristeza e da morte. Teofilacto Diócrido. Esse oficial representa todos os homens, não apenas porque o homem acha-se pela sua alma em estreita relação com o soberano, rei de tudo quanto é, senão também porque Deus lhe concedeu autoridade sobre todo das criaturas. Seu filho, isto é, a mente, figura o homem vítima da febre dos maus desejos e da concupiscência carnal. Ele, com efeito, achega-se a Jesus e lhe implora que desça, isto é, que se abaixe misericordioso até si a lhe perdoar os pecados, antes que a doença, ou seja, os desejos sensuais, arrebatem-lhe a vida. Diz-lhe o Senhor: vai, isto é, não deixe de progredir nas boas obras, para que seu filho reencontre a vida. Se, porém, deixares de caminhar, teu intelecto, ferido de morte, não logrará obrar o bem. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.